Olá pessoal, aqui é o Daniel Pitágoras. Estamos aqui para gravar mais uma videoaula que aqui vamos tratar aquilo que chamamos de trigonometria, especialmente naquilo que chamamos de triângulo retângulo. E vamos aprofundar um pouco naquilo que é o teorema de Pitágoras. Vamos resolver alguns exercícios também. Então, antes disso, peço para se inscrever no canal, partilha e tudo mais. Centro Pitágoras rumo à ciência. Primeiramente, nós vamos colocar o tema trigonometria. Temos aqui, chamamos de triângulo retângulo. Aqui chamamos de triângulo retângulo. Suponhamos que nós temos um triângulo retângulo. Nós temos o que? Um triângulo, na qual temos o que? Um ângulo reto, então é por isso que chamamos de triângulo retângulo. E aqui nós temos o que? O lado oposto do ângulo reto. Ângulo oposto, o que é o lado oposto? Lado oposto é o lado que está à frente do ângulo reto, chamamos de lado oposto. Então, esse lado oposto, na trigonometria, a gente chama-se de hipotenusa. O lado inclinado, o lado mais inclinado, a gente chama-se de hipotenusa. E o outro lado que está adjacente, o lado que forma o ângulo, este aqui a gente chama-se de cateto, E o outro ângulo também, este lado aqui, também vamos chamar de cateto. Então, no triângulo retângulo, nós temos o que? A hipotenusa, e temos aqui chamamos de cateto, e temos aqui outra parte também que vamos chamar de cateto. Aqui simplesmente nós podemos representar isso aqui por H, cateto, podemos representar só para fazer diferença, podemos dizer que temos cateto 1, e aqui para fazer diferença vamos dizer que temos cateto 2. Então, o que diz a teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que diz o teorema? O teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esta aqui é a nossa teorema de Pitágoras. Esse aqui é a nossa teorema de Pitágoras. Então, significa que se você quer achar este lado aqui, significa que vamos dizer o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual ao quê? A cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Suponhamos que nós queremos achar um dos catetos. Vamos colocar o quê? Cateto 1, por exemplo, ao quadrado a ser igual ao quê? A hipotenusa ao quadrado menos cateto 2 ao quadrado. Se eu quero cateto 2, também faço a mesma coisa. Digo que cateto 2 ao quadrado vai ser igual a hipotenusa ao quadrado menos cateto 1 também ao quadrado. Essas aqui são algumas fórmulas para o cálculo de um dos catetos. Mas essa aqui chamamos de teorema de Pitágoras. Eu organizei alguns exercícios aqui para fazer entender melhor essa matéria.
eu tenho o quê? Tem este exercício aqui que diz o seguinte: calcule o comprimento do lado representado por x em cada um dos triângulos retângulos. Aqui eu tenho o quê? Tenho esse lado aqui está a ser representado por x, que é a nossa hipotenusa, pois este lado aqui é o lado oposto do ângulo reto. Neste caso, vamos dizer o seguinte, usando a nossa fórmula, temos que a hipotenusa que é igual a cateto 1 ao quadrado, mais cateto 2 também ao quadrado. O que é hipotenusa? É x ao quadrado, a ser igual. O que é cateto 1? É 12 centímetros ao quadrado, mais cateto 2 qual é? É 5 centímetros também ao quadrado. Assim sendo, ficamos com x ao quadrado a ser igual 12 ao quadrado, é a mesma coisa dizer 12 vezes 12. Isso aqui nos dá 144. Centímetro ao quadrado vai dar que centímetros também ao quadrado. Mais 5 ao quadrado é a mesma coisa dizer 25. Centímetro ao quadrado vai nos dar centímetro ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 144 mais 25. Isso aqui nos dá 169 centímetros ao quadrado. Por quê? 5 mais 4 nos dá 9. 2 mais 4 nos dá 6. Abaixamos o 6. Já que o 2 é expoente, pula para o outro lado a ser raiz. Então, ficamos com x a ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 169 centímetros ao quadrado. X vai ser igual a mais ou menos... estamos à procura do quê? De um número que elevado do quê? A 2 vai nos dar 169. Este número é 13. Então, esse centímetro está ao quadrado. Saindo para fora, ficamos com centímetros. Só que, uma vez que aqui estamos a falar de quê? De medida, não existe o que é medidas negativo. Eu não posso dizer o seguinte, daqui até sítio X são menos 13 metros. Isso aí não existe. Então, direi que a minha medida vai ser igual a 13 centímetros. E aqui terminamos a resolução do nosso exercício. Vamos ao segundo exercício. O segundo exercício temos o quê? A parte da hipotenusa, que é igual a 7,5. Temos que a parte do cateto, que é igual a 4,5. Temos a outra parte, temos que achar o cateto. Então, vamos a isso. Neste caso, vamos ficar com... Já que aqui queremos o cateto, vamos dizer cateto 2, ou podemos dizer cateto 2, sim, ao quadrado vai ser igual a hipotenusa ao quadrado menos cateto 1 ao quadrado, ficando com x ao quadrado, que é essa parte aqui, a ser igual, isso aqui é a hipotenusa, então ficamos com 7,5 centímetros, isto aqui ao quadrado, menos 4,5 centímetros também ao quadrado. X ao quadrado é igual, então 7,5 vezes 7,5, isto nos dá 56,25 centímetros ao quadrado, menos 4,5 vezes 4,5 nos dá 20,25. 20,25.
Então, ficando com x ao quadrado, que é igual, temos 56 menos 20,25. Isso aqui nos dá 36. Nos dá 36 centímetros ao quadrado. Então, já que aqui temos 2, esse 2 aqui pula para o segundo membro, muda de sinal, ficando com mais ou menos raiz quadrada de 36 centímetros ao quadrado. E estamos à procura do quê? De um número que elevado a 2 vai dar 36. Este número é 6. Centímetro ao quadrado sai para fora, fica centímetros. Já que estamos a falar de medidas, o x tem que ser um número positivo. Então, o nosso x aqui fica a ser igual a 6 centímetros. Tenho outro exercício aqui por baixo, que diz o seguinte: uma correia esticada passa em torno de 3 discos de 5 metros de diâmetro, conforme a figura abaixo. Os lados ABC representam os centros dos discos. A distância AB de 25 metros e a distância BC é de 10 metros. Determina a distância entre o centro A e C. Nós temos o quê? Temos a medida de A até C, temos a medida de B até C. O que nós precisamos de calcular é a medida de A, C. Aqui também vamos usar o que chamamos de teorema de Pitágoras. A hipotenusa, até aqui agora, a hipotenusa sempre vai ser o lado oposto do ângulo reto. Então, nossa hipotenusa é aqui. Então, aqui onde nós queremos calcular aqui, eu posso chamar de y, é a medida do cateto. Então, neste caso, vamos dizer o seguinte, a forma é o que? Cateto, podemos chamar de cateto 1 ao quadrado, a ser igual a hipotenusa ao quadrado, menos o cateto 2 ao quadrado. Neste caso, vamos ficar com y ao quadrado, a ser igual a 26 centímetros, tudo isso aqui ao quadrado, menos 10 centímetros ao quadrado. Y ao quadrado vai ser igual a 26 vezes 26. Isto aqui nos dá 676 centímetros ao quadrado. Menos 10 ao quadrado nos dá 100 centímetros ao quadrado. Y ao quadrado, isto é igual, já que aqui tiramos aquilo ali, ficamos com 576 centímetros ao quadrado. E y, o 2 pula para o outro lado, ficamos com mais ou menos raiz quadrada de 576 centímetros ao quadrado. Y vai ser igual a mais ou menos 24 centímetros. Já que estamos a falar de medida, isto aqui é igual a 24 centímetros. Peço para se inscrever no canal. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Rumo à ciência. Bye bye.